Boa tarde, bem-vindo a mais um canal Lutas Diárias de um Cristão. Gostaria de compartilhar um versículo que está em 2 Timóteos, seu capítulo 2, versículo 15, depois o versículo 22. O versículo 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo diz assim: Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Depois o versículo 22. Foge também dos desejos da tua mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Galera, vamos lá. Que a luta cristã não é fácil, todo mundo já sabe. Quando a gente aceita Cristo, passa pelas águas do batismo, a gente faz um propósito, a gente se torna uma nova criatura. O nosso velho eu morre. Só que o problema é que matar esse velho eu são todos os dias. Você abrir mão de conduta, de coisas que automaticamente não é fácil. Imagine você que vai abrir mão de todos os vícios, todas as más conversações, uma coisa que se tornou hábito no seu dia a dia. E aí você se tornando uma nova criatura, você começa a lutar contra tudo isso, né? E a Bíblia diz que é um dia de cada vez. A Bíblia é um livro espiritual. Nós temos a ciência. A ciência diz que a pornografia, o cigarro e a droga são um dos piores vícios. A pessoa, quando ela começa a querer largar disso daí, ela começa a sofrer aquela crise de ansiedade, a abstinência que se fala. A Bíblia não fala de maneira científica, mas ela dá um exemplo de como que é isso. O seu cérebro, a ciência comprova que os vícios constantes, quando você tenta largar deles, o seu cérebro está tão acostumado com dopamina, que é a causa de todos esses prazeres, que quando você tenta mudar o foco, tenta abrir mão desses velhos hábitos, o seu cérebro grita, o seu corpo grita. Então imagina a gente que tenta lutar contra a tentação da carne, uma vez que a gente já experimentou daquilo que não é bom. A Bíblia não pede para você se tornar um Superman, nem uma super Mulher Maravilha. Mas ela diz, ela aconselha a enfrentar um dia de cada vez, a batalhar um dia de cada vez. Às vezes temos o tropeço, que nada mais é do que não uma guerra perdida, mas uma batalha mal sucedida. Mas a guerra não, a guerra continua. E é isso que Deus espera da gente. Eu não sei qual é a luta que você está passando. As minhas são muitas. Uma específica. E não está sendo fácil. Não está sendo fácil dormir, não está sendo fácil levantar no dia seguinte, ir para o serviço trabalhar, chegar em casa e fazer os meus afazeres. Não está sendo fácil. Devido às lutas que eu estou enfrentando. Mas ao ir na igreja no culto de manhã, hoje, no domingo, eu saí fortalecido. Quando você lê a palavra com convicção, entende que aquela palavra, aquele versículo é uma verdade absoluta, aquilo te dá ânimo, força. Mesmo que você tenha acabado de pecar, mesmo que você tenha acabado de ter uma recaída, de alguma coisa que você está tentando lutar há anos, não desista. Deus, ele não quer pessoas capacitadas, sabe? Entende? Quando a gente se aproxima dele, ele começa a nos capacitar. Capacitar para quê? Para resistir, para se tornar mais santo, para sermos mais vencedores. A gente perde uma batalha, vence 5. Temos recaída, mas depois levantamos de cabeça erguida, assumimos o nosso erro e continuamos. Como eu disse, Deus não entende que não somos perfeitos, por mais que a gente tenta ser como Ele. E é isso que Ele espera da gente. Eu sei. Quando você está tentando lutar contra um pecado específico, você cai, está sempre pedindo perdão e tem uma hora que você nem quer pedir mais perdão porque você acha que está sendo hipócrita. Não, meu amigo, você não está sendo hipócrita. Você está entendendo que aquela luta é difícil. Você está entendendo que essa luta é espiritual. E ela é biológica, já que tem a ver com a dopamina, quando você tenta largar de algum vício. Então, para fazer um reset no cérebro, não é de um dia para o outro. Isso não sou eu que estou falando, são os psicólogos, psiquiatras que trabalham nessa área. E a Bíblia de maneira espiritual. Ela nos fortalece de maneira espiritual. Mas a luta, infelizmente ou felizmente, ela é um esforço próprio.
A gente luta para não pecar por amor a Deus, entender o que Ele fez na cruz. E a gente também luta porque entendemos que o pecado por si só ele tem um poder destrutivo. Ele causa dano no emocional, ele causa dano no nosso psicológico. Irmãos, isso aí é uma coisa que é comprovada. Mesmo que você não seja um cristão e não leia a Bíblia, a ciência comprova que os maus hábitos, ele destrói o comportamento humano, ele destrói aquilo que há de bom dentro da gente. E por que é tão difícil largar? Bom, um pouco é a biologia, como eu disse, o excesso de dopamina que isso causa quando você pratica todos os tipos, desde a pornografia, droga, cigarro, bebida, tudo isso ativa a sua dopamina e para tentar se livrar, quando você começa a tentar lutar contra isso, eles mesmos explicam que no primeiro, segundo, terceiro dia são difíceis. Na verdade, a primeira semana de 7 dias é o mais difícil, a sobrevivência. Depois começa a se tornar cada vez mais fraco. Agora, pega o testemunho de quem enfrentou todos esses vícios e venceu e vê qual que é o resultado. Eles cresceram espiritualmente, tiveram mais autoconfiança de si, começaram a andar de cabeça mais erguida, prosperaram financeiramente, não são abalados por qualquer coisa emocional, porque eles enfrentaram, dando a entender que cada erro que a gente comete, principalmente quando é relacionado a vícios, quando você enfrenta e consegue superar eles, de alguma forma você se sente, sabe, mais otimista, com mais autocontrole, quando você percebe que consegue ficar meses sem acessar uma pornografia, sem colocar um cigarro na boca, sem tomar uma bebida, sem sair para praticar sabe lá que tipo de iniquidade, quando você começa a lutar e vencer, automaticamente essa confiança parece que vai surgindo de dentro para fora. A Bíblia já fala sobre isso. Então a mensagem que eu tenho para você é: não desista. Abandone tudo aquilo que é errado. Se você já é cristão, tá lutando, mas está tendo recaída constante, continue lutando, meu irmão. Continue lutando. Acha que já não parou para pensar que dá vontade de desistir? Tantas coisas que eu fiz, o cigarro principalmente, você acha que eu não tenho vontade de desistir? Ou já passou na minha cabeça com vontade de desistir? Quando vem a ansiedade, a tristeza, os problemas, e ativa aquela coisa, aquele sinal, né, do cérebro, você precisa disso. Na verdade você não precisa. Não é de um dia para o outro, mas é um dia de cada vez. A Bíblia está aqui. A força de vontade temos, mas quando a gente pede para Deus nos ajudar, torna um pouquinho mais fácil. Quando a gente pede para o Espírito Santo, me dê força nesse momento. E Ele responde, meus irmãos. Não é com uma voz suave no ouvido, sabe? Como se tivesse alguém do seu lado falando com você, não. De alguma forma que não dá para explicar, Ele consegue sim estar do seu lado, segurar na tua mão. E Ele não te abandonou. Ele não desistiu de você. Quantas vezes, por não conseguir enfrentar meus problemas pessoais, eu pedi para Deus: se a minha vida não tem propósito, faz o seguinte, me mata, né? Eu não tenho coragem de tirar minha própria vida, então me mata. Passa a minha vida para uma pessoa melhor do que eu. Eu já fiz essas orações várias vezes, mas eu sei que ainda há um propósito. Eu sei que há um propósito. Quando eu levanto no dia seguinte e Ele não ceifou a minha vida, é porque existe um propósito. Toda dor, todo deserto, o pior que seja, irmão, ele tem que ter algum propósito divino. Porque se ele não tiver, não faria sentido a gente estar lutando. Não faria sentido nenhum a gente estar lutando. Eu poderia contar o que tem me afligido, porque são coisas que ultrapassam, algo que eu não plantei. Mas eu tenho que passar. E mesmo sem entender, a única coisa que eu entendo, mesmo sem entender, é que existe um propósito. Qual é, eu não sei. Vou descobrir lá na frente. À medida que eu vou avançando, à medida que eu vou persistindo, à medida que qualquer recaída que eu tiver, eu levanto a cabeça, peço perdão e continuo. E quando eu consigo vencer as minhas limitações, as minhas tentações, a minha preguiça, a minha falta de ânimo, eu consigo enfrentar a minha tristeza, que ela vem do nada, com pensamentos pessimistas, eu me sinto forte sim, mas eu agradeço, porque foi a misericórdia de Deus, a graça de Deus que me fez ser forte, para não ter uma recaída, não cair e continuar persistindo. O nosso dever como cristão não é ser Superman. Homens, vocês não têm que ser super-homens. Somos humanos. O que faz a gente diferente é porque a gente entende que Deus nos ama. Mesmo sem ouvir a voz dele, mesmo quando a gente implora com aquela voz suave no nosso ouvido, Ele está nos observando. Não é possível que a gente chore, grite, ou se humilhe na presença dele e ele não está nem aí para nossas orações. Algum propósito tem que ter.
E eu estou tentando descobrir qual é o meu. E se você estiver passando a mesma coisa, qual seja a sua luta, qual seja o seu desafio, entenda isso. Existe um escape. Existe um propósito. O seu milagre está lá na frente. O seu prêmio de consolação está lá na frente. A Bíblia diz, não traga à memória aquilo que é do passado, aquilo que traz tristeza. Traz memória aquilo que é bom. Tudo que é perfeito, tudo que é bom, que é agradável, aos olhos de Deus, corra atrás, busque. Persista em frente pelo prêmio, pelo alvo. O prêmio não é só a salvação, que nos foi garantida como promessa do próprio Cristo. Existe também as bênçãos que podemos receber aqui na terra. Não sabemos quais são e como Deus vai reagir ou como Ele vai nos dar. Mas vai ser à medida que a gente vai caminhando, crescendo espiritualmente. Que cedo ou tarde vai acontecer, no tempo dele vai acontecer. Eu já fiquei muito chateado pelas pessoas dizerem para mim, não foi o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, 20, 30 anos esperando e nunca é o tempo de Deus. A gente se frustra sim. Mas quando a gente respira fundo, conta até 10, entende que Deus é Deus, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente das recaídas que você teve, quando você lutou, Ele vai te honrar. A promessa dele é que Ele vai te honrar. De um jeito ou do outro, de uma hora para outra, Ele vai te honrar. E é isso que está fortalecendo a minha fé, é isso que está fortalecendo eu continuar persistindo. Ter sonhos, ter projetos, colocar diante dele. Isso nos motiva. Isso me faz ser humano. Mas mais do que isso, me faz entender quem eu sou, que eu sou filho. Eu não sou criatura, eu não sou anjo, eu sou filho. Filho é mais criatura. Filho se torna mais do que um anjo que está lá presenciando a glória dele. Eles podem ser imortais agora, mas eu sou filho. E a Bíblia diz que o filho é mais precioso do que os próprios anjos, que contemplam a glória de Deus. Você entende isso? Eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês. Eu espero que isso, de alguma forma, motive vocês. Às vezes não estão sozinhos. Deus está com vocês. Deus não vai desistir de vocês. Se houver uma tristeza verdadeira pelo pecado, pelo reconhecimento dos erros e a luta constante, Deus vai honrar. Não importa as recaídas que você teve, ou o que você fez ou deixou de fazer, Ele vai te honrar porque você está lutando, porque você está se esforçando, você está entendendo. Não é só porque você quer algo de novo, não é só porque você quer uma transformação de vida, que isso também acontece, mas é porque você entende quem Ele é e sabe que só dele vem todas as promessas, todas as dádivas, sabe? Só dele vem os milagres. O meu milagre, transformação de vida, de caráter, bênção, família, e isso vai acontecer. E se não acontecer, Deus é Deus. Existe a promessa maior da salvação, da vida eterna. Quando haverá um dia que nós estaremos na mesma mesa que Ele, abraçar Ele, fisicamente. Por enquanto não ouvimos a sua voz, ou Ele não aparece pra gente, mas Ele está com a gente sempre. E nunca nos abandonou. E quando vier o pensamento de dúvida, de que você é fraco, você não vale nada, diga em voz alta, eu sou o Filho de Deus. Cristo não me abandonou. Não foi em vão que Ele morreu na cruz. Não foi em vão. A minha fé será fortalecida. Dependendo da dor que eu estou sentindo, dependendo da luta que eu estou passando, Deus vai me honrar. De um jeito ou do outro, Deus vai me honrar. E haverá esse dia que prestaremos contas com Ele. O que fazemos em vida recuo para a eternidade. É uma frase do filme Gladiador, mas é uma verdade absoluta. Porque em Eclesiastes, no seu último capítulo, no seu último versículo, diz que tudo que se tem ouvido, tudo aquilo que se tem aprendido, o princípio é: teme a Deus, porque todos hão de prestar contas com Ele. E tudo aquilo que está encoberto, descoberto, será revelado diante dele. Então, irmãos, isso é uma verdade absoluta. Não seja inferior. Não deixe as pessoas apontar o dedo na sua cara. Não se sinta menos do que um filho de um Deus. Somos muito mais do que isso. Deus não te abandonou. Deus te ama. Ele não me abandonou. Ele não te abandonou. Ele está sempre com a gente. Deus abençoe seu dia, esse final de tarde. E não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Não desista da transformação de vida que vai acontecer conforme você vai caminhando e vivendo um dia de cada vez. Não se abale com o deserto que você está passando, ainda que dure mais de um ano. Deus vai honrar. E você vai dar testemunho vivo diante de um altar de uma igreja. É simples assim. Pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer, porque essa é a promessa de Deus.
Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de quem estiver assistindo esse vídeo. Que Deus esteja com você e com a sua família. E não desista de Cristo. Não desista da sua cruz. A cruz ela é diária. A Bíblia já fala, vamos carregar aflições. Se Cristo for perseguido, aqueles que estão com Cristo, que andam com Cristo, também serão perseguidos e abalados. Serão caluniados, serão defamados. Mas o Espírito Santo que habita dentro da gente é que nos fortalece para enfrentar a cada dia esse desafio. E não há nada que vai impedir isso. Não há nenhuma potestade, nenhum principado que vai nos separar do amor de Deus para conosco. Em nome de Jesus eu abençoo o seu dia e a sua família. Forte abraço. E lembre-se, não desista, você é filho de um Deus.